Nenhuma outra geração pode se gabar tanto de ter presenciado a era de ouro das animações cinematográficas como a geração Z. Nascidos entre 95 e meados da última década, uma infinidade de crianças e adolescentes foram capazes de presenciar a verdadeira revolução na forma como se contar histórias para o cinema e televisão, principalmente para o público infantil, que não coincidentemente viu também programas como a TV Globinho, que foi uma das principais responsáveis pela popularização de animes e desenhos que marcaram a lembrança de muitos brasileiros até hoje, mudar completamente as manhãs de suas vidas e aproximar a cultura do país de uma cultura global. Grandes títulos como Shrek, Dragon Ball e Naruto já vinham marcando presença no imaginário e gosto das crianças desde o início da década, mas foi a partir da segunda metade que a disputa se tornou ainda mais acirrada. No ano de 2006, precisamente, o espaço para qualquer animação se sobressair foi muito apertado, pois grandes títulos foram sendo sucessivamente lançados e conquistando o público infantil. Carros, O Sem Floresta, Por Água Abaixo e O Segredo dos Animais são apenas alguns exemplos de produções que são lembradas até os dias de hoje por essa geração, que inclusive não vê a mesma qualidade nas produções atuais, pois o humor parece ter se perdido em meio às pautas mais diluídas e mais infantilizadas. Entre esse vasto leque de produções se encontra justamente O Bicho Vai Pegar, que seguindo por uma linha narrativa semelhante às produções de sua época, entrega um humor anárquico, descompromissado e digno de uma fábula que, apesar de ensinar, também tem o compromisso em entreter de forma nada correta. A trama de O Bicho Vai Pegar acompanha Bug, um urso pardo de mais de 400 quilos, que ao invés de viver na natureza em meio à sua espécie, acabou sendo resgatado quando ainda era muito novo por uma guarda florestal chamada Beth, e desde então vem habitando a garagem de sua casa e usufruindo de todos os luxos e regalias da vida humana e dos mimos que a personagem lhe dá. Anos se passam e ambos foram construindo uma relação cada vez mais próxima, com Beth e Bug trabalhando juntos para que o urso estrelasse um show diário para os moradores da pequena cidade de Timberline, no interior americano. Tendo se tornado uma celebridade local, Bug sempre foi tratado com muito respeito pelos moradores, que apesar de adorarem ele, ainda nutriam um certo medo pela presença do animal em meio à cidade. Certo dia, após uma apresentação, Bug acaba conhecendo Elliot, um cervo que acabou sendo capturado por um famoso caçador da região, que havia sido transportado amarrado à picape do mesmo, como forma de demonstrar o seu troféu. Após acordar sentindo a presença de Bug, Elliot implora para que ele o ajude a escapar, e apesar de se opor à ideia, pois não queria ter problemas com o caçador, o urso acaba cortando as cordas, permitindo que o cervo se desamarrasse e fugisse. Devido ao ato, Elliot acaba indo atrás de Bug, pois acreditava que ele também precisava de ajuda para fugir da casa de Beth. Mas ao chegar lá, descobre que ele tem uma vida repleta de regalias e luxo, e tentando convencer o urso a se divertir com ele, acaba o chantageando e o levando para a cidade, onde ambos se colocam em inúmeras confusões. Devido ao incidente, a opinião pública em cima de Bug começa a se alterar lentamente, e em mais uma aparição de Elliot, dessa vez durante um show do urso, o protagonista acaba se irritando e demonstrando um comportamento agressivo, o que acaba por assustar os moradores, que passam a exigir que Beth leve Bug de volta para a floresta, apesar dele não ser acostumado ao ambiente selvagem. Mesmo a contragosto e com muita dor no coração, Beth se vê obrigada a levar o urso de volta para a floresta, e junto com Elliot, Bug é transportado para lá e é abandonado no alto de uma colina, pois era uma região onde os caçadores não chegavam. Mesmo tendo sido levado até lá, quando acorda, Bug designa todos os seus esforços para tentar voltar para casa, pois não queria perder a vida fácil que tinha e a sua proximidade com Beth. Mas durante o caminho, ele acaba descobrindo que há muito mais valor na vida selvagem do que imaginava, e também muito mais perigos, porque coincidentemente, a temporada de caça iria começar em apenas alguns dias. Bug e nenhum outro animal estaria seguro ali. Todo o primeiro ato da trama, que ainda se passa na cidade de Timberline, serve para mostrar como Bug, apesar de ser um animal selvagem, havia sido completamente domesticado por Beth, que através do seu carinho, petiscos e regalias, havia feito o protagonista ceder o seu lado mais preguiçoso e acomodado. Por vezes, o comportamento de Bug se aproxima até mesmo de um humano, pois ao menos nesse universo, os animais parecem ter uma inteligência um tanto quanto acima da média, e Bug reconhece toda a sorte que teve para ter uma vida tão confortável. Entretanto, essa existência, apesar de proporcionar muito conforto para o protagonista, também faz com que ele sofra muito quando enfim retorna para a natureza, como é possível perceber durante a sua estadia na cidade. Bug havia cedido para muitos vícios humanos, como a luxúria, a gula e mesmo a ganância, o que o fazia não aceitar certos acontecimentos e exibir um comportamento um tanto quanto mimado, sempre reclamando quando suas vontades não eram atendidas. O único freio para o comportamento de Bug era justamente Beth, sua tratadora, que o trata como se fosse seu próprio filho, e que justamente foi a responsável para essa desnaturação do urso.
Apesar de demonstrar ser um urso materialista, logo fica claro que sua ligação e obsessão em retornar para a cidade não era em virtude das regalias, mas sim para continuar próximo de Beth. Apesar de reconhecer que eram de naturezas e vidas completamente distintas, Bug ainda assim amava a personagem, e a tratava de fato como se fosse sua mãe. Esse vínculo extremamente forte serve para demonstrar que, apesar de um personagem de difícil convivência, Bug ainda assim era um ser com bom coração, muito grande por sinal, e que mesmo possuindo um comportamento um tanto quanto egoísta e um tanto materialista, ainda assim está disposto a abrir mão de tudo isso pelo que é certo. Como de fato faz durante o terceiro ato da trama, abrindo mão do conforto e retornando para a floresta para comandar os animais em sua luta contra os caçadores. As dificuldades que o urso enfrenta para se adaptar à natureza, mas principalmente para permitir que Elliot caminhasse ao seu lado e se tornasse um amigo, demonstram como o protagonista, apesar de ser um urso, havia adotado um comportamento humano extremamente nocivo. Bug, durante o primeiro e segundo ato, com exceção de sua relação com Beth, era extremamente egoísta e mesquinho, não aceitando ajuda e companhia, exceto quando realmente precisava. A convivência com o mundo dos humanos havia tornado um urso malvado, e ao voltar à natureza, reencontrando suas raízes e sua essência animal, o personagem não pode fazer outra coisa senão estranhar tal chamado e comportamentos, porque nunca havia sido ensinado a agir como tal. O conflito que acompanha Bug durante a reviravolta da trama, entre retornar ou não para sua casa antiga, vai muito além do ato de voltar a viver com os humanos, mas também é uma mudança de mentalidade e natureza do urso. Enquanto morava com Beth, o protagonista havia sido exposto a todas as coisas boas da humanidade, mas também as ruins. Contudo, durante seu curto período na natureza e vivendo com os animais, Bug foi capaz de perceber que havia outra forma de agir, e mesmo que não aceitasse, poderia fazer parte de uma certa convivência em grupo, onde todos se ajudavam mutuamente e prezavam um pelos outros, ao contrário do que havia vivido até então com Beth, pois era tratado como um animal de estimação e, em algumas ocasiões, como um filhote, mas nunca como um igual para com os humanos. Dessa forma, Bug foi capaz de perceber que, apesar de querer voltar a viver com os humanos e a desfrutar do luxo que possuía, seu verdadeiro lugar era na natureza, com todos os amigos que havia feito lá. O egoísmo que carregava consigo enquanto se preocupava apenas consigo próprio foi abandonado e deu lugar a um verdadeiro altruísmo de um líder, tanto militar quanto estratégico, pois ciente de sua força, Bug assumiu a dianteira para proteger os animais, mesmo sabendo do risco. O protagonista percebeu que haviam coisas mais valiosas na vida do que o conforto de comidas elaboradas, e apesar de continuar não gostando da comida da floresta, pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu verdadeiramente que estava em casa, pois de fato estava. Recheado de clichês e piadas de teor duvidoso, O Bicho Vai Pegar, assim como muitas outras animações, consegue ensinar através de suas reviravoltas e personagens atrapalhados. Voltado a um público infantil ou ao menos pouco exigente, a jornada de Bug mostra como o modo de vida humano incita a individualidade e o egoísmo, e como a natureza, apesar de mais perigosa, é também um lugar muito mais harmônico e coletivista, pois todos cuidam uns dos outros, ao menos nas animações.